Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse de Abraham. Primeira parte. A narrativa. Capítulo 1. A dúvida de Abraham sobre os ídolos. Livro das Revelações de Abraham, filho de Terar e neto de Nahor, filho de Serug e neto de Reus, filho de Asparchad e neto de Sem, filho de Noé e neto de Lamer, filho de Matusalém e neto de Enó, filho de Jared. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Terar, bem como os deuses de Nahor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Elohai forte em verdade. Eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto de meu pai Terar, com os seus deuses de madeira, de pedra, de ouro e de prata, de bronze e de ferro. Assim um dia dirigi meus ofícios do templo e lá verifiquei que o deus de pedra Merumá estava caído e jazia aos pés do deus de ferro Nahom. Diante desse espetáculo, perturbou-se o meu coração, pois eu considerava o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo em seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim procurei o meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Ele então foi comigo até lá. Enquanto juntos o removíamos para recolocá-lo em seu lugar, eis que ele despencou a cabeça, no momento em que eu o segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Merumá, disse-me: Abraham! Eu respondi: aqui estou. Ele então falou-me: vai até em casa e traze-me o cinzel. E eu lhe o trouxe. Então ele esculpiu um outro Merumá, de outra pedra, mas sem cabeça. Sobre ele, então, assentou a cabeça que se havia desprendido e fez em pedaços o corpo do primitivo Merumá. Capítulo 2. O destino dos Elohais. Ele fez mais 5 outros Elohais, ou deuses, e entregou-nos, incumbindo-me de ir vendê-los nas ruas. Arreei o jumento do meu pai e sobre ele eu os carreguei. Assim dirigi-me à estalagem para vendê-los. Comerciantes de Fandana, Síria, estavam de passagem por lá, dirigindo-se a Mitzraim, ou Egito, a fim de comprar papiro do Gion, ou Nilo. Entrei em conversação com eles. Neste momento, um dos camelos blaterou. O asno levou um tremendo susto e saiu disparada, jogando longe os deuses ou os Elohais, e 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim: por que não nos disseste que trazia ídolos? Pois nós os teríamos negociado antes que o asno se espantasse com o grito dos camelos. Assim eles não teriam se danificado? Entrega-nos, pois, ao menos os Elohais restantes. Nós te ressarciremos pelo preço justo os que se quebraram. E preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram intactos. Eu, porém, sentia-me profundamente perturbado em meu coração por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram no rio Gur, e eles mergulharam até o fundo, e já não mais existiram. Capítulo 3. Reflexão de Abraão. Estando eu ainda a caminho, perturbava meu coração e minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está ao meu pai a cometer? Não é ele muito mais o Elohai dos Elohais? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos de sua arte.
Pois não deveriam eles adorar o meu pai por serem nada mais do que obra grosseira de suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumá caiu no chão e no seu próprio templo e nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-lhe a cabeça. Meu pai então adaptou-a sobre outro ídolo de pedra, por ele confeccionado sem cabeça. Os outros 5 deuses ou Elohais foram maltratados pelo burros. Eles não puderam nem se pôr a salvo, nem fazer mal ao asno, embora este os tivesse arruinado, e nem emergiram do rio os seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Merumá do meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que inclusive possui a cabeça de uma pedra estranha sobre seu corpo feito de outra? Capítulo 4. Conversação de Abraham com seu pai. Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai e dei água e feno ao jumento. Tomei o dinheiro e entreguei a meu pai Terah. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: abençoado seja Abraão, abençoado seja pelos Elohais, pois que trouxesse o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão meu trabalho. Eu falei a ele: meu pai Terah, escuta, os Elohais são em verdade abençoados por ti, porque tu és Elohai para eles, pois tu os criaste. A bênção deles é muito mais maldição e vã é a sua ajuda. Se eles mesmos não puderam ajudar-se, como poderiam auxiliar a ti ou abençoar a mim? Eu fui de bom proveito para ti nesse momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra os seus Elohais. Capítulo 5. Abraham zomba dos ídolos. Eu me afastei e, refletindo sobre a ira do meu pai, pouco tempo depois ele me chamou. Abraham, eu disse: aqui estou. Ele falou: recolhe agora os cavacos de madeira, da qual talhei os Elohais de pinho, enquanto estavas fora, e prepara-me com eles um almoço. Enquanto eu ajuntava os cavacos de lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo que jazia no cisco à minha esquerda e trazia a seguinte inscrição na testa: Elohai Barisat. Mas não falei a meu pai que encontrara entre os gravetos o Elohai de pau Barisat. Quando coloquei os gravetos ao fogo para o preparo da comida de meu pai, e desejando afastar-me em procura de alimento, coloquei Barisat junto do fogo recém-aceso. E disse-lhe: fica atento, Barisat. Fica atento para que o fogo não se apague até a minha volta. Se ele se extinguir, sopra-o. Sopra-o de volta para que de novo arda. E assim eu me afastei para realizar o que tencionava. Na minha volta encontrei Barisat caído de costas, com os pés mergulhados no fogo e tremendamente queimado. Vendo isso, desatei a rir e disse de mim para mim: sim, Barisat, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozer o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumiu devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para o meu pai e ele comeu. Dele também vinho e leite, ele bebeu e ficou satisfeito e louvou ao seu Deus Merumá. Eu falei a ele: o pai Terah, não exalte ao teu Deus Merumá, não glorifiques de modo algum, louva muito mais o teu Deus Barisat. Ele atirou-se a si mesmo ao fogo para cozinhar o teu almoço. Assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai: onde está ele agora? Eu respondi: ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó.
Ele falou: grande é o poder de Barisat. Irei hoje confeccionar o outro, e amanhã ele preparará o meu almoço. Capítulo 6. A nulidade dos ídolos. Ao ouvir eu, Abraham, tais palavras de meu pai, não contive o riso no meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação, e falei: como pode, enfim, o artefato de meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso Ruá submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma, e a alma subordina-se ao Ruá. Eu refletia: convém ter paciência com o mal? Mas eu desejo orientar o meu pensamento para o que é puro. E assim, exortei claramente a meu pai a respeito do meu pensamento. Falei: Pai Terá, seja a quem for que possas demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso, não és razoável na tua mente. Vê, os Elohais do teu irmão Harã, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem. Zurreus, Elohai do teu irmão Harã, merece muito mais reverência do que teu Deus Marumat. Ele foi feito de ouro e por isso é tido em alto preço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, poderá ser fundido, porém o teu Deus Merumat se deteriorará ou vai se quebrar e não poderá ser renovado. Ele é feito de pedra. O mesmo acontece com o Deus Jeová. O Barisat, por sua vez, ardeu em fogo, virou em cinzas e já não existe mais. E tu dizes: vou hoje fazer outro, que preparará amanhã o meu almoço. Ora, ele ficou completamente aniquilado. Capítulo 7. O Elohim incomparável. Em verdade, mais digno de veneração que todas as imagens é o fogo, pois muitas coisas que de resto a nada se submetem, a ele se entregam. Os objetos facilmente perecíveis servem à derrição de suas chamas. Todavia, ainda mais digna de veneração é a água, porque ela vence o fogo e também aplaca a sede da terra. Mas a esse ainda não chamo de Elohai. Ela submete-se à terra para a qual se inclina. Digo que mais digna de veneração é a terra, que sobrepuja a natureza da água. Mas ela também não chamo de Elohai, porque ela é ressecada pelo sol e serve às edificações dos homens. Mais digno de veneração, ainda que a terra, digo que é o sol, pois os seus raios iluminam o mundo, o universo. Mas nem a esse chamo de Elohai, pois o seu curso é obscurecido pela noite e pelas nuvens. Nem a lua e as estrelas eu chamo de Elohai, porque o seu tempo, no decurso da noite, perdem a sua claridade. Ouve isso, meu pai Terá, pois vou anunciar-te o Elohim que tudo tem criado, não aquele que consideramos corvos, Elohais. Onde está ele, então? O que é ele? Quem deu o vermelho ao céu, o ouro ao sol, a claridade à lua e às estrelas? Quem secou as terras do meio das águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio ao meu socorro na confusão do meu pensamento? Que Elohim por si mesmo possa se nos revelar. Capítulo 8. Revelação de Elohim. Enquanto eu falava essas coisas a meu pai no pátio da minha casa, ouviu-se a voz de alguém que era muito forte. A voz era vinda do céu, em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraham, Abraham. Eu respondi: aqui estou. Ele disse: tu procura o Elohim dos Elohais, o Criador, no íntimo do teu coração? Eu sou.
Afasta-te de teu pai, Terá. Abandona a casa, para que também tu não encontres a morte nos pecados da tua casa paterna. Encaminhei-me para a saída. Não havia ainda chegado ao portão do pátio quando aconteceu um tremendo estalo de trovão. Com fogo caindo do céu que queimou a meu pai, a sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até o chão, a 40 côvados de profundidade.